no versículo 7. Atos capítulo 20, versículo 7. Uma rápida exposição, apenas para a nossa reflexão, amém? Atos capítulo 20, no versículo 7, amém? Amém. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir a viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram grandemente confortados. Amém? Amém. Podemos assentar? E essa palavra vem dizendo que o apóstolo Paulo estava ministrando a palavra do Senhor num cenáculo. A palavra fala que era um lugar grande, um lugar alto. E o apóstolo Paulo, pregando e ministrando a palavra do Senhor, ele estava com o fim de partir o pão. Só que o apóstolo Paulo tinha uma viagem missionária marcada para o dia seguinte. Mas ele prolongou seu discurso, prolongou essa ministração até a meia-noite. E chegando à meia-noite, a palavra diz que estava ali também ouvindo o apóstolo Paulo um jovem que se chamava Eutico. Ele estava sentado na janela ouvindo o apóstolo. E a palavra fala que ao tardar da noite, ao tardar do discurso do apóstolo Paulo, e por haver muitas luzes ali no ambiente, a palavra diz que esse jovem caiu do sono na janela, e ele caiu desse terceiro andar e foi levantado morto. Todos correram para o terraço, correram para o primeiro andar onde lá estavam, e o apóstolo Paulo abraçou este menino e disse: não temas, porque a vida do menino ainda está. Todos não temeram, e a palavra fala que o apóstolo Paulo fez com que esse menino voltasse novamente à vida. E irmãos, é uma reflexão tão interessante que a palavra fala que eles voltaram para o cenáculo onde estavam. O apóstolo Paulo partiu finalmente o pão e continuou ministrando até manhã. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração com essa palavra é: desperta-te. Desperta-te. Porque a palavra está sendo ministrada aos nossos corações todos os dias, todos os cultos. A palavra para a nossa vida também hoje é: desperta-te. Nós devemos despertar em Cristo Jesus. Nós temos cocheado em dois pensamentos. Que cochilar em dois pensamentos, dormir na fé, é uma vida sem posição, sem mudança de atitude, é uma vida morna. Uma vida sem Deus, é uma vida com o pé em dois barcos, não decidindo se nós verdadeiramente entramos pela porta estreita, buscamos a face de Deus, ou vivemos ainda no mundo. É uma decisão, como já foi dito no começo, é uma escolha. Eu quero melhorar, eu quero ser diferente, eu quero estar integralmente na presença de Deus, sem mais e nem menos, somente vivendo para Deus. Largar as coisas do mundo, aquilo que nos aprisiona, as coisas terrenas, para viver aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. E é tão interessante porque nós estamos na mesa dos escarnecedores, participando do que os escarnecedores participam, e nós estamos com isso, cochilando na fé. Nós não oramos, não buscamos a face de Deus, e estamos cochilando na fé. Não nos preocupamos com a volta de Cristo e estamos cochilando na fé. Meu Deus. É tão interessante também porque nós estamos não nos arrependendo dos nossos pecados e estamos cochilando na fé. Vamos a um culto como esse e não abrimos a nossa boca para adorar o Senhor e não sentimos a presença de Deus mais, e nós estamos cochilando na fé. É tão interessante, irmãos, porque o Senhor fala conosco essa noite para nós despertarmos. A palavra tem sido ministrada, e com aquele jovem não foi diferente. Era o apóstolo Paulo que estava ministrando a palavra.
o maior implantador de igrejas do Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento. Apóstolo Paulo, ele era teólogo e era cheio do Espírito Santo. Não era qualquer palavra que estava sendo ministrada naquela noite. Mas hoje nós também temos essa mesma oportunidade. Pastores têm sido usados, evangelistas têm sido usados para ministrar a palavra todos os cultos. E qual tem sido a nossa atitude? Como temos agido diante das palavras que têm sido ministradas? Temos tomado posição? Temos despertado na fé? Temos tido vontade de mudar de vida? Tomar um posicionamento? Sermos diferentes? Buscarmos a face de Deus? Encontrarmos com o nosso noivo? Será que esse tem sido a nossa motivação para estar aqui na igreja hoje? Não, nós não devemos vir atrás de bênção somente aquilo que o Senhor tem para oferecer para você. Mas quando nós nos tomamos a posição de servir a Deus com integridade, com verdade, com sinceridade, é aí que as portas do céu se abrem e Ele ressuscita os seus sonhos, da mesma forma como o Senhor ressuscitou a vida daquele jovem. A palavra tem sido ministrada todos os dias, e o Senhor nos ensina também nessa noite para nós termos cuidado com as janelas. Tem muitas janelas dessa vida que nos fazem olhar para o lado de fora. E do lado de fora só tem aquilo que não agrada ao Senhor. Do lado de fora tem pecado. Do lado de fora tem um caminho de perdição. Pode muitas vezes ser bem apresentável para nós, mas traz a perdição, traz ao inferno, traz a caminhos de ruínas. E muitas janelas dessa vida têm nos feito olhar por elas e feito nós desejarmos aquilo que é do mundo, desejar aquilo que é de fora. Cuidado com aquilo que tem do lado de fora, com aquilo que vem até você. Cuidado com o que você observa, porque aquele Eutico, o jovem Eutico sentado na janela, eu creio que ele estava com o pé em dois barcos, ouvindo aquilo que estava se passando lá fora, ouvindo o sereno que estava lá fora. E quando ele estava sentado nessa janela, ele caiu em tentação. Por isso nós também devemos tomar cuidado, porque Davi, na sacada do seu palácio, na janela do seu palácio, observou Batseba e também caiu em tentação. Cuidado com as janelas que te fazem olhar para o lado de fora, porque elas só nos trazem perdição, nos fazem cobiçar, e assim nós estaremos em caminhos de ruínas. Fazemos como este jovem, morremos espiritualmente. Mas irmão, convenhamos, não olhe para o lado de fora não. Deus tem coisa melhor para você do lado de dentro da casa. Do lado de dentro da casa tem palavra de vida eterna. Do lado de dentro da casa do Senhor tem palavra de vida eterna. Tem amor, tem paz, tem alegria, tem longanimidade, tem benignidade, mansidão e domínio próprio, como já foi ministrado aqui nessa noite. Tem frutos do Espírito para nós crescermos do lado de dentro e não do lado de fora. Então, com isso, nós possamos despertar na presença do Senhor para estar herdando a vida eterna. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia.